Vamos conversar agora um pouquinho sobre a elaboração dos slides e essa preparação, a sua preparação para a apresentação. Então vamos pensar, a primeira etapa é você retomar a sua pesquisa, retomar o seu trabalho escrito e selecionar os principais tópicos, os principais assuntos que precisam ser apresentados na sua defesa. Feito isso, nós vamos pensar um pouquinho nas normas técnicas, quer dizer, como é que eu ponho tudo isso que eu acho importante passar no dia da minha defesa, passar no dia da apresentação, como é que eu coloco isso nos slides, como é que eu organizo esse material. Bom, a primeira ideia é que não há uma obrigatoriedade de utilização de slides, mas é muito interessante você utilizar esse recurso. Ele vai te ajudar, porque ele acaba sendo um roteiro da sua apresentação. Ao invés de você ter papéis na sua mão e na hora do nervosismo a gente não encontra aquela informação no papel, você vira a folha e aquilo que você destacou, colocou com caneta marca-texto, parece que some, fica invisível no seu papel. Então, você ter os slides é interessante porque você vai lendo junto com quem está assistindo a sua apresentação. Então, você e a plateia observam aquele roteiro, veem quais são os próximos conteúdos que serão apresentados, qual é a ideia que você está trazendo ali. Então, aqui eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre como elaborar esses slides. Então, nos bons slides, as frases vão ser substituídas por tópicos ou palavras-chave. Então, o que acontece? Eu não vou colocar muito texto no meu slide. Eu preciso trabalhar com poucas informações para que eu possa rapidamente ver aquela palavra, ver aquela expressão e já lembrar do que eu tenho que falar na sequência. Então, não vamos tentar ler na apresentação. A ideia não é vocês ficarem lendo na sua defesa, mas sim os slides serem um roteiro da sua apresentação. Como é que nós vamos trabalhar com quantidade de informação por slides? Vamos pensar que nós vamos trabalhar em torno de 7 linhas por slide. Então, não que tem que ser exatamente 7, ou num slide você trabalhou com uma linha a mais e isso não vai descontar sua nota, isso não vai diminuir o seu trabalho. Só que imagine que o tamanho da letra, ele precisa ser um tamanho de letra adequado para que todos que estejam assistindo consigam ter uma boa visualização do material que você está disponibilizando e fugir da tentação de ler. A gente acaba, na hora do nervosismo, a gente vai acabar recorrendo ao recurso da leitura. E isso seria péssimo para a nossa apresentação. Então, realmente, coloquem ali apenas tópicos, palavras-chave, alguma expressão importante e que aquilo vai te lembrar. Então, você colocou aquela palavra, já sei, agora tem que fazer esse conceito. Quem é o autor que trabalhou esse conceito que eu achei mais interessante no meu trabalho? E aí você vai desenvolvendo aquela ideia. Então, por mais que você esteja nervoso, você não tem o que ler. Você vai ser obrigado a desenvolver aqueles assuntos. E é isso que a banca espera de você. É isso que a banca avaliadora, que os membros avaliadores esperam de você, que você desenvolva, que você mostre o domínio do seu conteúdo em relação àquilo que você estudou. Um outro detalhe é a gente pensar no tamanho da fonte, a escolha, o tipo dessa fonte e as cores que vocês podem utilizar nos slides. Se a sua instituição não trouxe nenhum padrão, não trouxe a logomarca, não trouxe algum padrão de slide, você vai trabalhar com as cores conforme achar mais interessante. Cuidado que a gente sempre tem que primar que aconteça um contraste. Se eu estou trabalhando com fundo claro, a cor das letras que eu estou utilizando tem que ser escuras, ela tem que contrastar. Se eu estou usando um fundo claro, um fundo escuro, as letras têm que ser claras. Então, eu sempre tenho que proporcionar esse contraste. Isso vai favorecer a leitura, a visualização daquele material que você está disponibilizando. Um outro recurso que você pode utilizar são as imagens. Então, ao invés de eu trabalhar com o texto, eu coloco uma imagem e ela fala por si só, ela é autoexplicativa. Então, eu posso, de repente, estar falando de uma situação na escola e aparece uma imagem de uma escola, aquilo que eu quero mostrar, atividades em grupo, as crianças com autonomia, as crianças realizando alguma atividade, ou eu quero mostrar alguma situação no Brasil e mostro os mendigos na rua, mostro a situação nas penitenciárias. Então, aquilo basta. Eu não preciso ter uma frase, eu não preciso desenvolver. Aquilo já responde, já mostra, já comprova uma afirmação que está sendo feita no trabalho. Se você quiser trabalhar com as imagens ao fundo do slide, também é permitido. E daí você vai voltar para a regra anterior. Se é uma imagem
que prevaleça a cor clara, as letras que eu vou utilizar têm que ser escuras. Se é uma imagem com fundo mais escuro, com os tons mais escuros, as minhas letras têm que ser mais claras. E se há uma distorção na imagem, de repente a parte de cima é mais clara, porque de repente registra o céu, um ambiente aberto, então você vai ter que mudar no meio do slide, a cor das fontes vão ter que ser adaptadas para aquele trecho da imagem que você está utilizando. Então cuidem, é um recurso excelente, fantástico, mas que merece um cuidado na hora de você organizar, na hora de você formatá-lo. Um outro recurso que você pode utilizar são tabelas, quadros, gráficos, outras informações que venham a facilitar o entendimento de quem está assistindo a sua apresentação. Então, se você tem algum dado estatístico, se você fez uma pesquisa de campo, qualquer situação que você acha que fica mais fácil apresentar, ou por uma tabela ou um gráfico, é muito bem-vindo. Favorece o seu trabalho. Então, ao invés de você ficar lendo o relatório, você mostra em uma imagem só tudo aquilo que aconteceu. Daquela porcentagem de pessoas que participaram na sua pesquisa, quantas têm esse posicionamento, quantos divergem desse pensamento inicial, quantas não souberam opinar, ou qual a faixa etária das pessoas que participaram, e aí você vai dividindo por etapas, você tem a noção do todo. Então, a utilização de tabelas, de gráficos, é muito interessante, te ajuda a entender e ajuda quem está assistindo a acompanhar o seu raciocínio. Então, interessantíssimo. Cuidem apenas, novamente, da questão das cores, a utilização de cores, principalmente quando for gráfico, para que quem esteja assistindo, qualquer pessoa que esteja naquele auditório, naquela sala assistindo, consiga entender a sua legenda, por exemplo. Se você precisa trazer um texto, vamos supor que você precisa trazer um conceito, é um conceito um pouco maior, você não consegue trazer apenas por expressões, por síntese, mas você precisa trazer um texto maior, é imprescindível, porque ali você vai trazer algumas questões da onde surgiram a sua pesquisa, por exemplo. Você pode, não é o ideal, mas se forem poucos os casos, forem raros os casos de você trazer um texto inteiro, um parágrafo inteiro de uma citação, de alguma coisa que você queira discorrer, é importante, e se você julga importante, você pode fazer. Então, que esse texto seja o menor possível, o mais simples, direto e objetivo possível. Então, pense nessas características. Eu preciso, mas, de repente, se você conseguir ainda recortar um trecho desse texto ou demarcar, então, eu tenho uma frase inteira, mas o que eu preciso ler é isso aqui, essas palavras. Então, destaque já com uma outra cor, facilita a sua leitura na hora da apresentação. A ideia é que esse slide, ele te proporcione uma leitura rápida e de fácil compreensão. Então, não adianta você estar com um texto inteiro, um parágrafo inteiro no slide, você ficar lendo, procurando aquela palavra, aquele termo que você quer destacar. Então, facilite para você. O normal é nós estarmos nervosos, ansiosos no dia da apresentação. Então, aquilo que você puder facilitar para você, melhor. Então, se você precisa da frase como um todo, do texto como um todo, para não perder a noção do todo, tranquilo, apresente aquilo, mas já destaque aquilo que você precisa ler, ou grife, ou negrite, utilize um dos recursos que estão disponíveis para que você tenha uma facilidade de achar a informação que você precisa. Cuide com a questão da leitura dos slides. Uma apresentação boa, ela prevê que você fale tranquilamente, que você fale com domínio sobre aqueles aspectos que foram estudados, que foram abordados no seu trabalho. Se você ficar lendo, a banca vai ter a sensação de que você não domina esse conteúdo, que você não sabe tudo aquilo que precisaria fazer para chegar naquela resposta que você está apresentando. Então, evite ao máximo a leitura dos slides, trazer muito texto nos slides. Apresente apenas alguns tópicos, algumas palavras-chave e você desenvolve o restante do material com a sua tranquilidade e com a sua segurança em relação àqueles tópicos. Organize uma sequência lógica e didática para a apresentação do conteúdo. Então, veja, de repente são pessoas que estão assistindo que não conhecem aquele assunto, que não dominam aquele assunto. Ou para a própria banca que está te avaliando. São professores especialistas na área, são doutores especialistas na área, mas que você mostra que você conseguiu organizar aquilo com uma certa didática, mostra que você realmente se inteirou do conteúdo. Você não ficou preso apenas às ideias dos autores. A partir do momento que eu domino esse conteúdo, eu consigo manipulá-lo, eu consigo mexer com esse conteúdo. Eu preciso organizar uma sequência em que fique fácil para mim, enquanto apresentador, enquanto pesquisador que produziu aquele material, como para quem está assistindo acompanhar o meu raciocínio. Então, nós temos que ter aí um fio condutor, um raciocínio lógico. Se você conseguir organizar os seus conteúdos nessa sequência lógica, com essa didática, a tua apresentação fica muito mais tranquila, porque você não corre o risco de esquecer de alguma coisa.
né? Porque a principal preocupação dos alunos é essa. Ah, se eu esqueci, eu tinha que ter falado esse conceito. Se um conceito puxa o outro, se um é o pré-requisito para o próximo slide, você deu conta dos principais aspectos para apresentar o seu material, a sua pesquisa. Então, essa sequência é fundamental para que você consiga realmente apresentar sua pesquisa, o seu trabalho, sem ficar naquela situação, eu esqueci, posso retomar? Vou relembrar aqui uma coisa que já passou, mas eu esqueci de mencionar. Então, você evita esse tipo de erro. Mais uma dica para você em relação à organização dos seus slides. Vamos pensar que cada slide tem uma ideia, um assunto. Não misture várias ideias, vários tópicos diferentes no mesmo slide. Você tem a noção do todo, quer dizer, naquele slide você sabe tudo aquilo que você deveria falar sobre aquele conceito. A ideia de um autor, aquilo que tem na lei, o que você encontrou na prática. Você desenvolve aquele conteúdo com uma sequência mais normal, mais lógica. Você não fala de um assunto, de repente você corta para já trazer o próximo tópico. Então, um slide por assunto. Um recurso importante para você que tem alguma dificuldade de falar em público é você treinar a sua apresentação em voz alta. Não é só ler, não só fazer resumos e grifos e etc. Não, é você ler em voz alta, você escutar a sua própria voz. Você vai ver palavras que você tem dificuldade em pronunciar, o seu gestual, como é que você se porta, como é que ficam as suas mãos, se você segura a mão, se você vai precisar de uma caneta para desviar um pouco esse teu nervosismo, ou você é daquelas pessoas que colocam a mão nos bolsos. Então, vivencie realmente esse momento de apresentação. Se for possível, se a instituição lhe permitir, vá até a sala que você vai apresentar. Se é um auditório, utilize o microfone, já perceba como é que fica a sua voz quando você usa o microfone. Então, tudo aquilo que você pode prever, faça, é interessante, você vai mais seguro para o dia da sua apresentação. Se é uma sala, então veja que espaço você tem, se tem algum quadro atrás de você, aonde você vai reproduzir, aonde você vai colocar os slides, é um fundo claro, tem uma tela. Já preveja todas as situações, todos os imprevistos que podem ocorrer, tente organizá-los para ver se realmente a imagem vai ficar clara, se o som da sua voz fica adequado, se vai precisar usar um microfone. Então, tudo aquilo que pode te causar um maior nervosismo no dia, tente pensar e se organizar em relação a isso. Uma outra dica, tenha alguns materiais em mãos para o dia da sua defesa, do dia da sua apresentação. Um material interessante é você ter uma cópia da sua monografia, os resultados da sua pesquisa de campo, por exemplo, algum livro que você usou e é um livro de difícil acesso e de repente você vai querer mostrar que realmente aquele material você teve acesso, você leu, você desenvolveu algum tópico em cima daquilo. Materiais que você acha que por algum motivo a banca pode te questionar. Então tenha isso em mãos, isso te facilita, isso dá segurança para você ir enfrentar o dia da sua defesa, da sua apresentação, da sua pesquisa. Uma outra sugestão é você fazer as cópias de segurança. Quer dizer, não copie a sua apresentação apenas de uma pendrive. Copie em pendrives, mande para o seu e-mail, mande para o e-mail do seu professor, que de repente na hora trava alguma coisa, leve o seu próprio computador se você tiver. Então, na hora, se o computador não aceita o formato do arquivo que você gravou, quer dizer, qualquer outra situação que possa ocorrer, você tem um plano B, você tem uma carta na manga. Você tem o seu material gravado num outro computador, ou o seu pendrive ali não leu, você tem o material enviado por e-mail. Quer dizer, organize esse material, tenha vários formatos, em vários meios para armazenamento, para que na hora isso não te gere um nervosismo e até um bloqueio para a apresentação. Inicie a sua apresentação agradecendo o orientador, né? Então, a pessoa que está ali compondo a mesa, o que mais acompanhou, o que mais dedicou o seu tempo é o seu orientador. Então, inicie a sua apresentação primeiro agradecendo ao orientador por sua dedicação, o tempo que ele desprendeu a você, os materiais, de repente, que ele te emprestou, as várias correções, o trabalho que ele realmente desenvolveu com você. E, na sequência, já agradeça aos demais membros da banca por a oportunidade de estarem ali, por terem se dispostos a ler o seu trabalho, a fazer alguma contribuição, alguma sugestão em relação ao seu trabalho. Então, agradeça primeiramente ao orientador, aos membros da banca e daí você cumprimenta quem estiver assistindo. Então, um simples bom dia, uma boa tarde ou boa noite a quem estiver assistindo.
Caso você tenha algum erro, você percebeu algum erro após você ter entregue o seu trabalho, você tem a possibilidade de fazer uma errata. Então, você já anuncia essa errata, que você já percebeu uma falha, ou houve uma atualização em relação à data que você entregou o seu trabalho e agora o momento que você está apresentando, ou se realmente foi um erro seu, um equívoco seu na hora de elaborar algum gráfico ou a hora de transcrever alguma citação, você omitiu alguma palavra, você alterou o sentido daquela frase, você já mostra essa errata, você já mostra que você já percebeu esse erro, essa falha e já se dispôs a alterá-lo. Então, se a gente for pensar na questão dos slides, vamos pensar em poucos slides, pouca informação. Então, no primeiro slide você vai colocar o título do seu trabalho, o seu nome e o nome do orientador e um co-orientador, se houver. No slide seguinte, traga a sua pergunta. Então, apenas a sua pergunta. E você, na sua fala, você contextualiza, você traz o tema, a justificativa. Então, nesse único slide, você faz a introdução do seu trabalho, a introdução do seu trabalho. No slide seguinte, você já vai começar a explicar os principais tópicos do seu conteúdo. Então, aí são os próximos slides todos, são em relação ao seu referencial teórico. Então, como é que você organizou o seu estudo? São 3, 4 aspectos principais para eu trazer. Então, 4 slides com referencial teórico ali, com as principais ideias, com palavras-chave, com tópicos, nunca ou não, evitando-se ao máximo a utilização de textos. Na sequência, você já começa a trazer os resultados da pesquisa. Então, teus próximos slides, se você usou algum dado estatístico, vão vir tabelas, gráficos, se não, você já vai concluindo a sua pesquisa. Então, para você fechar o seu trabalho, você vai apresentando já a sua pergunta. Então, veja, a minha pergunta era essa e com a leitura desses autores, com esse material documental, com essa pesquisa de campo, observou-se que a resposta é essa, por causa disso, por causa daquilo, já vai argumentando. Caso você ache a necessidade de justificar alguma questão, quer dizer, você tinha uma pretensão de fazer um outro tipo de pesquisa e não conseguiu, ou teve alguma outra dificuldade que você encontrou no decorrer da sua pesquisa, você vai mencionar nesse momento, quando você já está finalizando o seu trabalho. Se você tinha alguma hipótese e se ela não foi confirmada, o que houve, por que ela não foi confirmada, qual foi a descoberta científica que você fez aí, que o teu senso comum realmente não foi confirmado ao final. Então, é o momento que você vai fazer essas análises. E você finaliza a sua apresentação comentando que o seu trabalho não esgota o assunto. Então, você agradece a atenção de todo mundo que está ali, reforça a necessidade de novos estudos em relação àquele tema, pode apresentar uma citação, ou um poema, um trecho de alguma obra para promover uma reflexão. Então, você poderia até utilizar a epígrafe do seu trabalho, então você coloca ali como momento de reflexão e se coloca à disposição da banca para a sua avaliação e a arguição. Então, essa seria uma forma de você apresentar a sua pesquisa, você defender o seu trabalho, o seu projeto de pesquisa, a sua monografia, a sua dissertação, a sua tese, perante uma banca avaliadora.